Nós temos aqui uma combinação de fatores que não contempla todos os fatores. São 4 pontos, mas infelizmente poderiam ser mais pontos. Digo infelizmente porque gostaria que não fosse nenhum, e já vou explicar por quê. Aqui você tem uma espécie de método de empobrecimento, um método de destruição de uma nação, quando você começa aqui com políticas de incentivo. Quando você começa com políticas de incentivos indiretos, não são diretos, às vezes são diretos também, mas muitas vezes você nem percebe. Então aqui você vai ter impunidade, que só acaba influenciando e incentivando que aqui haja um aumento da criminalidade. Então você vai ter baixa resolução de crimes. Então você pode ter leis que já sejam lascivas, frouxas, fáceis de uma pessoa achar que, tá bom, vou ficar pouco tempo preso, vai ficar pouco tempo ali. E, além disso, tem pouca investigação, ou tem investigação, mas não é o suficiente, não prende. Então, existe aqui uma certa lascividade aqui de permissividade. Então, o cara se sente... Teoria das janelas quebradas é um bom exemplo disso. Se você não tiver conhecimento, vá atrás que você vai ver que as pessoas se sentem mais incentivadas, entre aspas, a praticar pequenos crimes, e isso vai aumentando em lugares que não há combate ao crime. Com relação à educação, aqui você vai ter uma tentativa de destruição, principalmente do processo de uso da lógica. Então, destruição da lógica. Você vai ter aqui uma espécie de déficit de aprendizado, um déficit cognitivo. Você vai ter uma espécie de ideologização, né? Uma ideologia que se coloca acima das coisas, como se liberasse as pessoas e elas não precisassem mais pensar, né? Elas simplesmente vai fazendo, né? E novamente aqui além do baixo aprendizado, um baixo nível geral cultural, né? As pessoas nem sabem mais direito o que é cultura. Então, essa espécie de tecnologia do crime, ou metodologia do crime, da destruição da sociedade, ele vai incentivando as pessoas a ficar cada vez menos educadas, terem menos consciências de si mesmas, mesmo menos nível cultural. A coisa só vai piorando, né? Aqui, quando se fala em impostos, existe uma maior carga de impostos. Aqui os impostos só vão subindo. Nunca vi um governo social-democrata, um governo socialista, baixar impostos. Então aqui o poder estatal vai ficando cada vez maior, seja por meios financeiros, porque está expropriando a população, cada vez tirando mais da população, seja porque parte desse poder de uso da força legal, ele vai sendo mal utilizado. Ele não está dentro de certos meandros da lei. Mesmo que esteja dentro de leis que eles mesmos criam para poder doutrinar e dominar o povo, existe um excesso. Então, aqui a população vai ficando cada vez mais submissa ao Estado, né? Acho que submissa é uma boa palavra. Então aqui, assistencialismo, se bem que aqui também vai assistencialismo pra caramba, que é aquele cara, pô, tem gente precisando de ajuda do governo, tá num estado de miséria, de pobreza, não tem acesso às coisas mais básicas da vida, quer dar uma ajuda, tem que dar uma ajuda, mas por quanto tempo? 2 anos, 4 anos? Quais são as contrapartidas? Minha mãe me ensinou desde criança. A gente vem de família pobre e tudo que alguém ajudasse a gente se sentia obrigado em retribuir a ajuda. Seja lá com que fosse possível ali, cortar a grama, ajudar a pegar o lixo,
Qualquer coisa boba que você ajuda uma pessoa que te ajudou, você está retribuindo, está demonstrando que você tem gratidão pela ajuda dela. Isso te fortalece como pessoa, sua autoestima se eleva e você começa a acreditar que você tem capacidade de aprender, de fazer. O mundo que a gente vive é um mundo de troca. O mundo do assistencialismo é um mundo de tornar as pessoas débeis mentais. Claro, volto a dizer, enquanto a pessoa está com fome, você primeiro tem que né, cuidar ali, acabar com a fome. Depois a pessoa precisa ensinar, a pessoa precisa aprender a pescar, né? Você dá o peixe enquanto a pessoa está com fome, mas depois ela precisa aprender a pescar e tem que se dispor a fazer. Aqui, por meio desse assistencialismo, vira um grupo gigantesco de eleitores, de gente com título de eleitor na mão, que recebe a ajuda do Estado e que acaba não percebendo que aquilo vai no futuro, né? Aquilo no futuro vai virando uma bola no pé, a pessoa vai ficando preguiçosa, ela acredita que o Estado tem a obrigação de ajudá-la e ela não devolve nada para a sociedade. É uma situação de dependência. E a pobreza aqui, nesses países que adotam essas políticas, que a princípio parecem que é uma grande ajuda, porque quando a pessoa está com fome ela precisa ser ajudada mesmo, mas quando se prolonga por muito tempo sem contrapartida, sem a pessoa fazer um curso, tentar aprender uma profissão, devolver alguma coisa para a sociedade, ela na verdade só está gerando eleitores ali que ficam dependentes. Aqui com relação aos impostos também só aumentam, né? E com esse aumento de impostos é o quê? Empobrecimento da população. Então eu peguei aqui 4 pontos. Todo governo de esquerda tenta ser lascivo com o crime, destruir a educação, aumentar impostos e por meio de políticas que pareçam a priori, né, o primeiro momento ali, que é de combate à pobreza, no fundo acaba sempre aumentando a pobreza. E quem não fique atento com isso acaba votando nesses caras, uma hora o dinheiro acaba e acontece o que aconteceu com todos os países que acabaram abraçando essas políticas que eu chamo de tecnologia da destruição, da dominação. E as tecnologias, e por que tecnologia? Porque as tecnologias hoje, por meio das mídias sociais, infelizmente estão servindo muito na mão desses caras para ampliar esse jogo e esse poder do qual as pessoas de bem, com o mínimo de noção das coisas, querem trabalhar para que o país se desenvolva de uma outra maneira, não por meio do assistencialismo. Se você gostou do vídeo, né, curta, dê um joinha, se você não for inscrito, se inscreva, mande aí para os seus contatos. Afinal de contas, nós temos um esforço aí redobrado para tentar multiplicar boas ideias. Se você tiver alguma coisa a contestar do vídeo, mande sua mensagem aí, elogiando ou criticando. A gente está aberto para conversar. Existem outros aspectos aqui. Eu só elenquei 4. Em outros vídeos, talvez eu comece a falar de outros pontos. Obrigado e até o próximo.